Olá, oitavo ano! Hoje aprenderemos sobre fatoração combinada, então acompanhem comigo nos módulos 82 e 83, capítulo 12 do grupo 5 de vocês. Mas o que seria essa fatoração combinada, né, pessoal? A fatoração combinada nada mais é, pessoal, do que a gente utilizar mais de um tipo de fatoração em um mesmo polinômio, podendo utilizar a mesma fatoração ou fatorações diferentes mais de uma vez, ok? Então, vamos acompanhar agora alguns exemplos para a gente ver como foi realizado esse procedimento, tá? Vamos observar aqui o exemplo da letra A. Nós temos 5x² menos 45. É um binômio. Só que esse binômio não é quadrado perfeito, não é uma diferença de quadrados, na verdade, né? Porque 5 não tem raiz e nem 45 tem raiz exata. Ou seja, vamos utilizar fatoração comum inicialmente. Colocar o fator comum em evidência, que é o número 5. E aí eu faço as divisões, ó. 5x² dividido por 5, sobra x². Menos 45 dividido por 5, fica menos 9. Ótimo! Só que agora dá uma olhada para esse parênteses. Agora sim eu tenho uma diferença entre dois quadrados. E é agora que é necessário, pessoal, tudo aquilo que vocês anotaram no caderno, ou em post-it, ou que colaram nas paredes, é agora que a gente utiliza. Então, quem não tinha feito as anotações, corre para fazer, de todas as fatorações, porque agora a gente tem que começar a identificar em cada expressão qual tipo de fatoração a gente consegue reduzir ao máximo, tá? Então, agora que no parênteses eu tenho diferença de quadrados, eu copio o 5 e utilizo a fatoração da diferença de quadrados, que é raiz do primeiro mais raiz do segundo, vezes a raiz do primeiro menos a raiz do segundo. Então, agora, pessoal, desse binômio inicial, a forma fatorada dele, a gente utilizou dois casos, que foram quais? Fatoração comum e diferença de dois quadrados. Beleza? Vamos ver, então, agora o exemplo B. Eita, que agora esse exemplo B é um polinômio que tem 4 termos, né? Dentre esses 4 termos, eu não tenho fator comum para todos eles. Ou seja, vamos utilizar fatoração por agrupamento. Formei meu primeiro grupinho. Neste primeiro grupinho, o fator comum é o x². Mariana, mas eu posso pôr o x² assim atrás? Posso. Ah, mas eu posso manter o padrão e colocá-lo na frente? Posso também. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, x² em evidência vai sobrar 9 mais y, ok? E aqui nesse termo aqui, pessoal, quem eu posso pôr em evidência? O sinal de menos apareceu 2 vezes, posso colocá-lo em evidência. E o 4, ele é o maior divisor comum também entre os termos, então é o menos 4 que fica em evidência. Regra de sinal agora, ó. Menos 36 dividido por menos 4, menos com menos fica mais 9. E menos 4y dividido por menos 4 vai ficar y positivo. E o que aconteceu, pessoal? Agora, neste primeiro termo e neste segundo termo, temos novamente um fator comum para pôr em evidência, que é essa soma, o 9 mais y. Então, coloquei o 9 mais y em evidência, e aí agora sobrou no parênteses x² menos 4. Opa, acabou o exercício. Nananina, não. Vamos analisar? Olha o segundo parênteses, pessoal. É nítido que nós temos novamente uma diferença entre quadrados. Então, eu não paro até que eu não consiga mais fatorar, ok? Então, eu copio o 9 mais y e agora a gente vai fatorar o segundo parênteses. E a fatoração da diferença de quadrados é raiz do primeiro mais raiz do segundo, vezes a raiz do primeiro menos a raiz do segundo. Pessoal, vamos só organizar aqui que teve errinho de digitação, ó. Raiz quadrada de 4 é 2.
vai estar assim lá na parte teórica da apostila de vocês também, tá bom? Quem for consultar lá nos exemplos, se já quiser ir lá e corrigir também, tá bom? Porque a raiz quadrada de 4 é 2. Agora sim, esse resultado aqui eu não consigo mais fatorar nenhum dos termos. Então, aqui eu utilizei inicialmente agrupamento e depois utilizei a diferença de 2 quadrados. Tranquilo? Bom, vamos ver agora este terceiro exemplo. É um trinômio. Se é trinômio, a gente já pensa que pode ser fatoração comum, que pode ser trinômio quadrado perfeito ou que pode ser trinômio do segundo grau. Só que toda vez que não começa só com x ou não começa com um número que tem raiz quadrada exata, a gente já sabe que não vai ser nem quadrado perfeito e nem do segundo grau. Ou seja, a necessidade de utilizar a fatoração comum inicialmente. Então, o fator comum, pessoal, entre esse trinômio é o 7y. O y, porque apareceu nos 3 e é o que tem menor expoente, e o 7, que é o maior divisor comum entre 7 e 14. Coloquei em evidência, façamos as divisões, ó. Este valor dividido por esse sobra x ao quadrado. 14yx dividido por 7y fica 2x. E um número dividido por ele mesmo resulta em 1. Ótimo, pessoal, só que aqui, o que acontece nesse parênteses? Eu tenho novamente um trinômio, e este trinômio eu já sei que é um trinômio quadrado perfeito. Mariana, eu não tenho certeza se é quadrado perfeito. Faz a regra e verifica se o termo do meio está correto, ó. Raiz do primeiro, x. Sinal do segundo, mais. Raiz do terceiro, 1. Tudo ao quadrado. Então, para ter certeza que é quadrado perfeito, o termo do meio tem que ser o dobro do produto desses dois. E 2 vezes x vezes 1, de fato, dá 2x. Concluí que é trinômio quadrado perfeito e escrevi na forma fatorada. Utilizei duas fatorações. A primeira foi a fatoração comum e a segunda foi a do trinômio quadrado perfeito. Beleza, pessoal? Vamos a mais um exemplo agora. Temos um polinômio, né? Quando a gente tem 4 termos ou uma quantidade par de termos, a gente pode ter fatoração comum ou fatoração por agrupamento. Vamos analisar. O 3, ele é um fator comum em todos os termos, então eu posso colocar o 3 em evidência, ó. Sobra ax quadrado, sobra menos ay ao quadrado, sobrou. Aqui, ó, como o 3 está em evidência, 6 dividido por 3 fica 2x ao quadrado, e menos 6 dividido por 3 fica menos 2y ao quadrado. Ok. O que acontece? Agora aqui eu tenho 4 termos, pessoal. Se eu tenho 4 termos, eu posso talvez utilizar fatoração comum de novo ou fatoração por agrupamento. A comum agora não dá mais certo, porque eu não tenho mais termos em comum. Só que eu posso formar grupinho, ó. Este grupinho eu tenho fator comum para pôr em evidência e este grupinho também. Aí, para manter a organização, a gente acrescenta o sinal do colchetes, tá? Para não ficar parênteses dentro de parênteses. Ou seja, eu copio o 3, que já foi fatorado e está aqui do lado de fora, né? E aí, agora eu vou utilizar a fatoração por agrupamento, ó. Neste primeiro grupo, o fator comum é o A, sobrou quem? X ao quadrado menos Y ao quadrado. No segundo termo, o fator comum é o 2, sobrou x ao quadrado menos o y ao quadrado. Fechei tudo com o colchete para não misturar com esse 3 que já está aqui prontinho, tá bom? Agora aqui, pessoal, neste termo e neste termo novamente, eu tenho um fator comum. Copio o 3 e o fator comum é esta diferença aqui, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado. Coloco em evidência, sobrou no próximo parênteses A mais 2. Aí eu falo, acabei meu exercício, já usei duas fatorações, mas quem falou que no máximo são duas? Dá uma olhada no primeiro parênteses, pessoal. Temos uma diferença de quadrados. Não posso deixar nada que é possível fatoração ainda. Então, eu copio o 3...
faço a fatoração deste termo. Fatoração da diferença, raiz do primeiro mais raiz do segundo, vezes a raiz do primeiro menos a raiz do segundo. E copio o último parênteses. Então, essa é a forma final fatorada. Ou seja, aqui utilizamos 3 casos de fatoração. Primeiro, fatoração comum, agrupamento e diferença de 2 quadrados, ok? Poderia ter fatorado numa ordem diferente. Eu poderia ter começado aqui, pessoal, neste exemplo, com fatoração por agrupamento e deixar para fazer a fatoração comum só na segunda parte, tá bom? Então, isso vocês vão trabalhando, gente, com treino, tá bom? Não se assustem, ó. Aqui, acompanhem comigo, observem que para cada um dos exemplos é necessário boa dose de abstração e bom senso de observação, pessoal. E como que a gente consegue essas habilidades? Com muito treino, com muita paciência e com muita perseverança, tá bom, pessoal? Não se assustem quando vocês se depararem com expressões que aparentam ser muito difíceis para fatorar. Façam com atenção, encara como um desafio, mais do que a gente já tem encarado, né, diante das aulas agora remotas, né, pessoal? A minha dica é anotação no caderno, post-it, sulfite que vocês queiram colar na parede. Mamães, me desculpem, tá bom? Se a tinta da parede sair depois, mas é para um bem maior, ok, pessoal? Então, vocês vão ter que se organizar para vocês conseguirem utilizar todos esses conceitos de fatoração. É calma, paciência e tempo, ok, pessoal? E tempo agora a gente tem de sobra, né? Vamos praticar um pouquinho, então. Páginas 106 e 107 apenas, tá bom? São só 5 exercícios e daqui a pouco a gente se encontra para corrigir e tirar as dúvidas, ok? Beijão e até mais!